Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 37. Esse é um dos estudos mais lindos que Jesus fez. Mateus 5 começa com as bem-aventuranças. E Jesus vai ensinando, e Jesus acaba ensinando a respeito de quase tudo, mudando o conceito de vários ensinos que os fariseus ensinavam. Foi depois desse discurso que pessoas começaram a falar assim: ele ensina como quem tem autoridade. Amém? O modo de Jesus ensinar era algo tremendo, marcante. E eu creio que Deus vai falar com você nessa noite aí, em nome de Jesus, amém? Porque Deus é bom, é maravilhoso, Ele é fiel. E a Bíblia diz, eu estava pensando sobre isso, que nós vamos dar conta de toda palavra frívola, ou de toda palavra que sair da nossa boca. Você já imaginou, querido? O que você já falou? Amém? O que a gente fala, o que a gente vai falar ainda, né? Porque a Bíblia diz que aquele que tem controle sobre a língua, essa pessoa pode se considerar um varão ou uma varoa perfeita. Uma pessoa que quando, como se diz, põe um freio na sua língua, ele já se torna uma pessoa perfeita. E Jesus, nesse ensinamento, ele traz uma palavra a qual eu vou pregar hoje. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre o não de Deus. Deus diz não. Amém? Nós vivemos uma geração e a palavra não, nós estamos vivendo esta época, é muito complicado. Amém? Eu vivi uma época que o pai falava não e o pai não precisava te dar explicação do não. O pai falava não e acabou. Mas por quê? Porque não. Mas hoje nós vivemos uma época que os pais, quando diz não para o filho, ele entra em conflito. E nós precisamos aprender uma coisa: nem sempre o não é ruim e nem sempre o sim é bom. Você sabia disso? Uma vez Jesus chegou para Judas e falou: vai fazer o que você tem que fazer. Deu um sim para Judas. Vai fazer o que você tem que fazer. A Bíblia diz que dali, quando Judas saiu, o demônio já entrou nele. E Judas foi lá e entregou Jesus por 30 moedas de prata. Pôs um fim na sua carreira porque não teve mais conserto naquela vida. Quem achou, diga amém. Mateus 5,37. Amém? Olha que coisa ali, linda. Diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. A Bíblia está dizendo que o nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. Passou disso é procedência maligna. E eu quero falar um pouquinho sobre Deus, sobre a criação de Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E quem conhece a Bíblia diz que a palavra de Deus, vocês sabem quem é? É Jesus, é o verbo de Deus. Se você for ler, o livro de João diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Tudo que foi criado por meio dele, por intermédio dele, e sem ele, tudo que há não existiria.
Quando Deus falava assim, haja luz, Jesus fazia a luz acontecer. E Jesus, como o verbo de Deus, ele está ensinando aqui em Mateus 5, seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. Passou disso, é procedência maligna. E agora nós vamos ver na criação, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, amém, irmãos? E a Bíblia diz, tudo que Deus criou, Deus falou, Deus terminava de criar e falava assim, foi bom o que eu criei. Deus falava, olha como é bom o que eu criei. Deus criou os luminares, criou o céu, criou a natureza, criou os animais. Aí Deus foi lá e criou o homem. E quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem pelo poder da sua palavra. Deus criou o homem do barro, moldou o homem e falou, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia diz que depois que Deus criou o homem, Deus criou o jardim do Éden. E naquele jardim tinha uma fonte de água, que criou os rios mais importantes da terra. Foram criados naquele jardim, tinha naquele jardim uma fonte, e Deus criou todos os tipos de fruta, todos os tipos de animais, tudo Deus criou. Aí Deus introduziu o homem no jardim. E Deus começou a andar com o homem e falou assim, ó, tá vendo? Todos esses frutos aqui você pode comer desse animal você pode comer. O que você quiser comer aqui, você pode fazer. Eu criei todas essas coisas para você. E você já imaginou a quantidade de frutos que existia no jardim do Éden? Talvez tem fruto que nós nem imaginamos. Talvez não chegou até nos dias de hoje, porque a Bíblia diz que depois que o homem caiu, a natureza foi entregue também junto, e a natureza tem sido destruída. Mas Deus colocou diversos frutos para o homem comer ali no jardim, e falou, você pode comer de tudo que você quiser aqui. Aí Deus leva ele até o meio do jardim, aí tem só 2 frutos. E Deus fala assim, ó, desses 2 frutos você não pode comer. Quem sabe as 2 árvores que estavam plantadas no meio do jardim? Uma árvore era do conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore da vida eterna. O fruto da árvore da vida. Digam-se que eu e você vamos comer dele um dia. Porque Deus diz que um dia nós comeremos desse fruto desta árvore. A folha dessa árvore serve para curar as nações, as pessoas que vão estar vivendo eternamente com Deus. E Deus falou, só desses 2 frutos você não pode comer. Deus disse não a Adão. E ele viveu um bom tempo nesse não de Deus, na obediência a esse não de Deus. E Deus falou, o dia que você comer deste fruto, do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Passou-se o tempo, a Bíblia diz, aí Deus acha um outro não ali, Deus na sua criação, aí Deus volta um dia e deixou o homem muito tempo, nós não sabemos quantos anos o homem viveu sem uma mulher do seu lado, mas pelo que eu vejo demorou muito tempo, porque o homem percebeu, depois de dar nome a todos os animais da terra, todos os pássaros do céu, todos os peixes do mar, o homem ia dando nome para tudo, até para os frutos. O homem dava o nome, depois de experimentar, ele dava o nome, e o seu nome não era por acaso. Aí o homem percebeu que ele estava só, e Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Aí não é um não bom, irmãos? O próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira, uma ajudadora, alguém que possa estar do lado dele. Amém? Aí passou-se o tempo, o homem comeu, a mulher comeu do fruto, foi enganada,
pela serpente, deu para o homem comeu, eles perderam de ficar no paraíso, foram expulsos do jardim, e passou-se o tempo e o homem foi se afastando de Deus. Aí veio Enoque, foi se afastando, e cada mais o tempo passava, o homem ia se distanciando de Deus. Aí Deus chamou Noé, um dos últimos justos da terra, salvou Noé e os seus filhos, 8 pessoas foram salvos na arca, e os animais, mas mesmo assim o homem continuou se afastando da presença de Deus. Aí Deus levanta quem? Abrão. Tira esse Abrão, que o pai dele era um fazedor de deuses, Deus escolheu, olha que coisa interessante, Carlos. Para Deus escolher um homem, ele tirou o homem do meio de uma idolatria, que o pai dele fazia deuses com letra minúscula, amém? Deus de pau, de madeira, Deus de gesso, Deus feito pela mão do homem. Porque o nosso Deus não foi feito pela mão do homem. Aleluia! Eu sou. Quando alguém perguntou o seu nome, ele diz: eu sou. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E Deus escolhe um homem, aleluia, chamado Abrão, e fala assim: vem, larga tudo, larga toda a sua família e me segue. Eu vou te levar para uma terra, eu vou te dar uma terra para você morar, e farei de você uma grande nação, e todas as pessoas vão me conhecer a partir de você. E Deus escolhe aquele homem com a sua mulher, e ele sai do meio das suas parentelas, leva consigo seu sobrinho e sai. Deus começa a abençoar, ele começa a peregrinar pela terra de Canaã. E Deus fala assim: onde você pôr a planta do teu pé eu te dou, onde você pisar vai ser seu. Irmãos, imagine se Deus chegar para você hoje e falar assim: onde você pôr o seu pé eu vou te dar. Eu começava já a andar agora. Eu já deixava o meu carro aqui, né, Carlos? Que não vale de carro. E saía andando. Amém, irmãos? E eu ia chegar rapidamente nos metros quadrados mais caros do Brasil. Eu ia andar, e se possível, do mundo. E este homem começa a andar. Abraão começa a andar na presença de Deus. E nessa peregrinação, ele aceita uma sugestão da mulher, porque a mulher não podia ter filho, e ele deita-se com a sua serva, Agar, e tem um filho, e dá o nome de Ismael, e ele continua andando, mas chega uma hora que Deus fala assim: não é este o filho da promessa, não foi este que eu escolhi. O filho da promessa vai nascer da sua mulher, que está com 90 anos, e você agora está com 100. E aquele homem sorriu. O tempo passou, 1 ano, o filho nasceu. Passou um tempo, a mulher dele falou assim: ó, esse Ismael não vai ficar mais comigo, não. Eu não quero. Ele estava zombando de mim e do meu filho, manda ele embora. Aí Abraão, que era um homem que tinha intimidade com Deus, chega para Deus e fala assim: olha, Deus, olha que situação que eu estou. Aí Deus fala para ele: quem dera Ismael vivesse para você, na sua presença para sempre, mas não é o que eu escolhi. Ele não tem parte na herança comigo.
Ó, por amor de você, ele será um grande príncipe, terá 12 filhos, será abençoado, mas a minha promessa é com Isaque, com o filho de Sara. Você ouviu a Sara na primeira vez, quando quis se deitar com a sua mulher, com essa jovem, você se deitou, teve um filho com ela, agora você vai ter que ouvir ela também, porque o não dela é o meu não. E Abraão é obrigado a despedir o filho, a empregada, porque a promessa era com Isaque. Oh, aleluia! Diga assim, até o não de Deus traz bênção para a minha vida. Mas, irmãos, aprenda a falar não. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Não temas em falar não. Eu tenho pego tanta pessoa, irmãos, que criança de 2, 3, 4 anos, 5 anos dentro de casa, manda dentro de casa. Nasceu um reizinho lá na sua casa, lá, o pequenininho lá, como é o nome, que eu esqueço, Yuri. Daqui um dia o Yuri vai querer assistir a televisão, só no canal que ele quer. Já está assim, né, Carlita? E o Yuri tem que aprender bem logo cedo quem diz não na casa, quem manda. Porque nós estamos vivendo um conflito muito grande. Esses dias eu peguei um casal, os caras estavam vivendo, o cara falou, eu tive de falar o não para minha filha, eu tive de tomar o celular dela e tomar o celular da mulher também. Já imaginou, irmão? O marido, para dar um não para a filha de 4 e 5 anos, ele teve que tirar o celular das duas filhas e da mulher. E falei para ela que se essas crianças não tiver jeito, vou largar elas com as crianças. A criança dominava a casa. E o cara fala, você não conhece minha filha? Quando eu estou conhecendo aquela menina, é do mal. Eu falei, não é do mal, não. É que a sua mulher não aprendeu a falar não. Só que agora vocês todos vão ter que aprender. Todos vocês vão ter que entrar na escola. Irmãos, Deus nunca teve problema em dizer não. E Deus nunca teve problema em dizer sim. O sim de Deus é bênção, mas o não de Deus também é bênção. Ó, Isaque, filho de Abraão. Vamos continuar em Isaque? Isaque, filho de Abraão, Carlos. Recebeu uma herança. Posso descer aqui? Continua pegando? Ou atrapalha? Não, né? Volta. Não. Eu esqueci. Volta. Desculpa aí, pessoal que está em casa. Isaque recebeu a herança do pai. Houve uma seca na terra. Uma seca muito grande. Não deixaram já cortar? Teve uma seca muito grande. Sabe o que Isaque fez? Isaque resolveu ir para o Egito. E Isaque orou a Deus, falou, Deus, eu vou para o Egito para salvar o que eu tenho. Aí Deus falou, não vá para o Egito. Fica nessa terra. Porque eu vou te abençoar no meio da seca. E Isaque obedeceu a Deus. E a Bíblia diz que ele abriu um poço e o poço deu água. E a Bíblia diz que Isaque plantou naquele ano e recebeu 100 por 1. E no mesmo ano Isaque ficou rico, riquíssimo, e começou a enriquecer. E ele abria poço e as pessoas tampavam. E a Bíblia diz que ele prosperou, porque obedeceu a Deus, porque ouviu o não de Deus e obedeceu. Aleluia, glória a Deus. Passa-se o tempo, o povo de Israel, Isaque tem 2 filhos, nasce, Deus escolhe um, depois vai para o Egito, eles ficam lá 300 e poucos anos de escravo no Egito. Aí Deus resolve libertar eles da escravidão, desce no meio de uma sarça ardente, Deus escolhe o homem que ia libertar, chamado Moisés, e Deus fala com Moisés e fala assim, tira a sandália dos teus pés,
porque o lugar que você está pisando agora é santo, porque eu pisei nele. Eu quero dizer para você, o lugar só torna santo quando Deus pisa nele, porque Deus é santo. A pastora falou que o lugar santo continua sendo santo ainda, aleluia. E agora nós podemos entrar no santo do santo pelo sangue de Jesus. Está escrito no livro de Hebreus, tendo ousadia para entrar no santo do santo, pelo vivo e novo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, Deus deu um acesso para nós, para entrar na presença dele. Aí Moisés vai lá e liberta o povo. Deus pega, Moisés andava com um cajado. Por muito tempo aquele cajado que Moisés usava era o seu salva-vida. Mas até então o cajado nunca tinha feito um milagre. Quando eu fico assistindo esses filmes, quem já assistiu o filme de mago? Senhor dos Anéis. Essas trilogias. Já percebeu que todo mago tem um cajado? Já percebeu isso? Não sei de onde vem isso, hein? Mas Moisés tinha um cajado e ele entra na presença de Deus com aquele cajado. E aquele cajado, a partir que Moisés está com Deus, Moisés começa a conversar com Deus e Deus fala, está vendo esse cajado transforma? Joga no chão, virou uma serpente. Aí Moisés corria do cajado, aí Deus fala assim, pega ele pela cauda. Moisés catou, virou o cajado de novo. Deus falou, por esse pedaço de pau. Está falando muito rápido, né? Por esse cajado, eu vou me glorificar diante dos egípcios. Eu vou te usar. Moisés, você sabe, tudo aconteceu. Moisés abre o mar vermelho. Moisés começa a gritar desesperado. Quando está cercado, tem o mar na frente. Aí Deus fala, Moisés, já falei para você dizer para o povo que entra, mar adentro, que marche. Aí Moisés desesperado, Deus falou, Moisés, o que você tem na mão? Ele falou, o cajado, eu já falei para você, eu uso o cajado. Moisés bate no mar, o mar abre. Eles passam. Aí eles começam a andar, não tem água. Aí Deus traz uma pedra, que a Bíblia diz que essa pedra representava Jesus. Deus pega um pedaço de pedra, fala assim, essa pedra vai acompanhar você no deserto. Aí Deus fala assim, fere a pedra, porque a pedra vai dar água. E quando acabou a água, o povo começou a murmurar. Moisés foi lá e deu 2 toques na pedra, e a pedra brotava água. A pedra representava Cristo. Porque Paulo diz que em Coríntios que eles mesmos beberam da pedra no deserto, da água espiritual. Mas um dia Deus chega para Moisés e fala assim, olha, eu quero ser glorificado na presença deste povo. Olha, Moisés já tinha quebrado a pedra da lei. Deus fez outra. Moisés já tinha dito para Deus, se Deus fosse matar o povo, podia arriscar o nome dele do livro da vida. Deus perdoou o povo e perdoou Moisés. Mas Deus chega lá no livro de Números e fala assim para Moisés, eu não quero mais que você use seu cajado. Eu quero que você fale com a pedra e peça para a pedra dar água. Ali já representava a graça de Jesus Cristo. Aí Moisés não falou, não obedeceu. Ele estava irado com o povo. E a Bíblia diz que ele foi lá e feriu novamente a pedra 2 vezes. Depois que ele feriu a pedra e a pedra brotou água, Deus falou com ele o seguinte, olha, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Irmãos, você acha que Moisés ficou com medo? Moisés temeu falar com a pedra e não saía água. E Moisés sabia que aquele cajado, que se ele batesse, saía água. Mas Deus mandou ele falar. E ele feriu. Deus falou, por causa disso, você não vai entrar. Nem você, nem Arão. Vocês vão morrer no deserto. Vocês não vão entrar na terra prometida. Quero dizer para você o seguinte, Deus diz sim, mas Deus diz não.
Mas eu quero dizer que o não de Deus muitas vezes é bênção na tua vida. Temos falar sobre Davi, né? Davi era quem? Hein? Se você ler a Bíblia, você vai lá ver um salmo que diz assim, Deus diz assim, encontrei o meu servo Davi e com o meu santo óleo ungi. Deus encontrou Davi. Lá na Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por isso que Davi tipifica Jesus. Mas um dia Davi, depois de ter feito tudo que tinha que ter feito, depois de ter levado a arca da aliança para Jerusalém, ter feito, edificado o seu trono, o seu reino, já não tinha mais guerra. Davi já não tinha mais guerra. Aí ele chegou e chamou o profeta, falou assim, eu não acho legal eu estar morando neste palácio bonito e Deus está habitando numa tenda, no tabernáculo. Eu posso fazer o templo para o Senhor? O profeta falou, pode. Aí Davi ficou feliz. Imagine quando o profeta saiu do palácio, Davi estava lá dentro, gritando de alegria, chamando seus filhos, falando, vou construir o templo para o Senhor. Aí Deus fala assim para o profeta, volta lá e diga não. Eu não quero que ele construa o templo para mim. O filho dele vai construir. Deus disse não para Davi. Ei, mesmo que o não de Deus venha para a tua vida, ele continua sendo Deus. Ele sabe o melhor para você, sabia, querido? Ele tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para mim e para você. Por isso que ele está dizendo na sua palavra, seja sua palavra sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. O não de Deus muitas vezes é bênção. Deus falou, ó, Davi, você pode comprar madeira, você pode estocar ouro, você pode fazer tudo, mas não vai construir. Deus disse não ao gadareno. Já ouviu falar deste homem? Um homem endemoniado, que era preso com grilhões, preso com corrente. Não era correntinha qualquer não, irmão, era correntes fortes. E a Bíblia diz que quando os demônios se apossavam dele, ele quebrava aquelas correntes. Aí Jesus está passando pelaquele cemitério, aquele homem vem até Jesus, Jesus liberta ele. Vocês conhecem a história, os demônios gritando, fala para Jesus, olha, você veio nos atormentar antes do tempo, Jesus, cala-te. Eu não autorizei vocês falarem comigo. E o demônio falou para Jesus assim, deixa a gente entrar nos porcos. O que Jesus disse? Sim, pode ir. O que aconteceu? Os demônios entraram nos porcos, os porcos se mataram, porque nem porco quer ficar endemoniado, quer ser a habitação de um espírito maligno. A cidade toda veio em alvoroço para expulsar Jesus dali, porque Jesus tirou o demônio do homem e deixou o demônio ir para os porcos. E aquele homem pediu para Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu ser teu discípulo, deixa eu te acompanhar, deixa eu ir junto com você fazer a obra. Jesus falou, não, volta para sua casa, conta para os seus parentes, conta para todos dessa cidade, mas Jesus não permitiu que ele fosse. Paulo, apóstolo Paulo, a Bíblia diz que o emissário de Satanás
vinha até ele e esbofeteava ele. E por 3 vezes ele orou a Deus. Deus falou: eu não vou te curar. A minha graça te basta. Porque o meu poder opera na sua fraqueza. Vai ter vezes que Deus vai falar não para a tua cura. Vai ter vezes que Deus vai falar não para salvar não, curar alguém. Eu lembro que quando minha irmã, antes dela ficar doente, ou depois que ela ficou doente, eu não lembro, agora não tenho certeza, mas Deus usou uma pessoa, dizendo que Deus ia levar, uma pessoa que não tinha muita sabedoria, irmão, que isso podia ser falado de uma forma diferente. Amém? Tem várias maneiras de dar um recado de Deus. Amém, querido? Eu vou até te contar uma, não sei, já contei para vocês? Do servo, que o rei teve um sonho dos dentes? Contei? Então, essa irmã era o primeiro servo. Quando contou que todos os parentes do rei iam morrer antes dele, o rei mandou chicotear e prender ela. Tem muito profeta assim. Nós precisamos do segundo emissário. E ela falou que Deus falou: não adianta orar, porque eu vou levar. Foi rapidinho, minha irmã ficou doente, demorou muito. Ela morreu, ela estava bem. Quem lembra da minha irmã aqui, no diaconato, com saúde, foi da noite para o dia. Descobriu a doença, deu 2, 3 meses fazendo tratamento, rapidinho, Deus levou. Então tem um sim e não, tem um sim de Deus. Muitas vezes alguém fica doente e a gente começa a orar e Deus cura essa pessoa. Mas tem vezes que Deus diz: não, eu vou levar, e Ele leva. A Bíblia diz: toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus. Aprenda com o sim de Deus e aprenda com o não de Deus. Paulo orou por 3 vezes. Deus falou: não, a minha graça te... Para terminar, até o próprio Jesus fica de pé. Você já glorificou a Deus? Porque Deus não ouviu Jesus no Getsemane? Você acha que estava sendo fácil para Deus? Olha para os seus filhos. Eu não dou uma unha dos meus filhos para salvar ninguém. Mas Jesus no Getsemane escolheu 3 amigos para orar com ele. Ele queria 3 pessoas de carne e osso para orar com ele. E a Bíblia diz que a alma dele foi se angustiando e ele orou e começou a suar gotas de sangue. E ele orava intensamente, cada vez ele orava e falava: Deus meu, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas todavia, faça a tua vontade. E qual que era a vontade de Deus? Jesus fosse para a cruz. Jesus voltou para os amigos que estavam dormindo: ore comigo, me ajude nessa oração, vamos orar. Deus envia um anjo, tem um texto que diz que o anjo está lá consolando Jesus. E Jesus continua orando mais intensamente, mais fortemente, cada vez mais se angustiando. A Bíblia diz que é o momento que seu suor se tornou em sangue. Mas eu louvo a Deus, porque Deus disse não para a oração de Jesus. Jesus foi até na cruz. Na cruz, Jesus faz uma oração e diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Eu louvo a Deus porque Deus teve que deixar Jesus na cruz, sozinho, para que ele levasse o meu e o seu pecado.
Jesus disse para Pilatos: você acha? Se eu quisesse agora, se eu rompesse agora, se eu resolvesse desobedecer o meu pai agora, eu pedia uma legião de anjos e ele enviava na mesma hora. Mas Jesus disse não a Satanás, disse não a Pilatos e foi até a cruz. Mesmo orando na hora de angústia, pedindo para Deus livrar, ele disse: todavia, Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Então eu quero dizer para você, querido, que nem sempre o não é ruim e nem sempre o sim é bom, mas que a nossa palavra seja não, não, sim, sim. Passou disso, é procedência maligna. Não tema quando tem que dizer o não, não fique triste quando tem que dizer o não. Muitas vezes o seu não vai abençoar a vida de muita gente. Olha, teve uma época, quando eu tinha 14 anos, teve um rapaz, já morreu, já. Eu estava no meu primeiro emprego e eu fui numa loja com ele e eu consegui comprar com o meu salário, acho que era 2 ou 3 tênis e faltou uma calça. Falei: dá para você passar essa calça, eu te pago. Só que eles estão achando que é muito o meu salário e eles não aprovam. E tinha uma quantidade do seu salário para eles aprovarem. Aí o cara falou: ó, meu nome eu não dou e não empresto. Aí dali, com a raiva daquele meu amigo, mas aprendi com ele. E o nome, teu nome, você não tem que dar nem emprestar. Teu. E digo mais, alguém que vem pedir o seu nome para você, é alguém que já tem um nome sujo. Se sujou dele, o que ele vai fazer com o seu? Hein, querido? E muitas vezes você dá um não para essa pessoa, vai fazer bem. Fiquei com raiva, mas aprendi com ele. Eu quero dizer para você que você aprende no não e você aprende no sim. Que a nossa palavra a partir de hoje seja assim, sim, não, não. Lembra da história que eu contei do Silvio Santos? Ele fala que hoje ele é, graças a Deus, ele é rico graças ao rock. E não deu emprego na lanchonete para ele. Não, preciso de uma mulher bonita, você não chama freguês, não. O Silvio Santos seguiu o rumo dele e hoje se tornou um milionário. E nós vamos receber muitos não. Vai nos empurrar para o sim de Deus. E nós podemos receber muitos sim, que pode nos empurrar para longe de Deus. Mas aprenda hoje. Com Jesus, Moisés. Aprenda com Abraão. Aprenda com Davi. Eles receberam não. Mas não perderam a fé, não perderam a confiança e não perderam o rumo. Eu quero orar por você. Graças ao não de Jesus. Jesus disse não para Satanás, querido. Satanás ofereceu 3 coisas para Jesus. Se Jesus aceitasse qualquer uma delas, Jesus tinha perdido o rumo. Mas Jesus falava assim, não. Ofereceu fome quando Jesus estava com fome. Quero dizer que Satanás pega a gente nas nossas fraquezas. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Satanás ofereceu pão. Jesus falou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Diga glória a Deus. Porque da boca do Senhor tem saído para a minha vida sim e não. E o sim de Deus é bênção. E o não de Deus também é bênção para a minha vida. Ó. Levou Jesus ao pico do monte e falou assim, está escrito. Se você pular daqui, você não chega no chão. Os anjos te pegarão antes de você cair lá embaixo.
Aí Jesus falou, tá bom, está escrito mesmo. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Aí o golpe final, Satanás chega para ele e fala assim, ó, te dou tudo. Te dou todos os reinos da terra. Te dou tudo se você me adorar. Jesus falou, Satanás, também está escrito, só a Deus adorarás e só a Ele prestaremos culto. Eu louvo a Deus, graças a Deus. E nós não temos ídolos humanos, né, irmãos? Dá dó, gente. Nossa, eu não entendo. Tem hora que eu fico falando, o que passa na cabeça de alguém quando vê uma pessoa e fica gritando, pulando. Irmãos, não permita que seu filho seja uma pessoa dessa. Eu glorifico a Deus quando eu olho para os meus filhos e eu não vejo, eles podem ter todos os defeitos do mundo, mas eu não vejo eles terem adoração por homem, por mulher nenhuma. Como seguidores de Anitta, como seguidores de fulano de tal, né? Tem pai descuidando e o filho está sendo seguidores desde pequenininho, adoradores. Esse cara, qual é o nome dele? Lucas Neto. Ei, irmãos, toma cuidado. Amo o Corinthians, mas não sou gavião da fiel, nunca e nunca serei. Nenhuma torcida de time representa. E se um dia eu tiver de parar de torcer para o Corinthians, entre Corinthians e Jesus, irmão, se o meu time de futebol se meter no meio de Jesus, já era para ele. Jesus continua sendo o meu Senhor. Não perco o meu sono, não perco tempo na minha vida, e a gente não entende, né? Pessoas que pegam as pessoas, ficam na fila. Talvez eu fique pela comida, nem pelo prato de comida, nem pela melhor comida do mundo, acho que eu não ficaria numa fila grande. Ei, aceita o sim de Deus, mas aceite o não de Deus para a tua vida também. Porque eles são bênção para mim e para você. E eu quero orar por você nessa noite. Você que está em casa, que Deus te abençoe também. Hein? Está assistindo. Espero que Deus esteja falando com você. Não tenha dó, se você tem criança. Irmão, diga não, depende da idade. Hein? Se alguém chegar e falar não para você, aceita o não. Pode ser que é o não de Deus para a tua vida. Oh, aleluia, glória a Deus.